Olá, gente, tudo bem? Nós vamos agora estudar o capítulo 4 da nossa aula aí, né? Sobre a obra Ética e Competência da Terezinha Rios. E agora a gente vai ver ética e competência no contexto das organizações, tá? Eu acho que esse capítulo é um capítulo mais breve para nós, porque ele não tem tantos aspectos, assim, tantas discussões filosóficas, tá? Vejam, a Terezinha Rios, nesse capítulo, quando fala de organizações, ela fala de instituições sociais como um geral, mas fala muito de empresas também. Ela cita muito a palavra empresa. Então, a empresa, a instituição, para nós vamos considerar a empresa como aquela instituição que tem um sistema organizacional, é composta por um grupo de pessoas e dentro da instituição esse grupo tem suas funções, tá? É assim que nós vamos considerar a palavra aí empresa, trazido pela Terezinha Rios. Então, a escola é uma organização, ok? Obviamente a escola não é uma empresa, embora a autora, como eu disse, fale bastante a palavra empresa no texto. A escola não é uma empresa, mas ela é uma organização, ela tem um corpo de pessoas ali, essas pessoas têm suas funções e obviamente que essas pessoas devem realizar suas funções de forma ética e de forma competente. O que a autora vai dizer para nós é assim: no discurso geral do dia a dia parece muito a palavra ética. Então, quando a gente fala de ética, onde a Terezinha Rios percebe a presença da ética? Nos discursos, né? Dentro dessas organizações, mas não nas relações estabelecidas no cotidiano. Aqui ela não percebe a presença da ética. Só vamos nos lembrar de uma coisa, acho que até comentei isso já aqui com vocês nas aulas anteriores. Ética se dá na relação. Então, saber tudo de ética, falar tudo sobre ética, discorrer sobre ética e não praticar a ética na relação entre indivíduos, nas relações sociais, a ética não existe nesse caso. Então, a ética se dá na relação. Por isso que é importante que nós fazemos essa discussão. Agora, quando eu digo que ela não é estabelecida nas relações, a autora vai dizer também que há uma necessidade muito grande. Nós, sujeitos que estamos dentro dessas relações do cotidiano, fazemos parte dessas relações como profissionais, como cidadãos, etc., nós precisamos tentar compreender muito bem como essas relações ocorrem, a ética e até mesmo a falta dela, né? Então, é fundamental que exista reflexão crítica, né? Essa é uma necessidade primordial na sociedade em que nós vivemos. E dentro das organizações também, a reflexão crítica. Para que serve a reflexão crítica? Para eu ter segurança, clareza com relação ao meu ponto de vista e reconhecer outros pontos de vista também. Então essa reflexão crítica é necessária para eu ter clareza quanto ao meu ponto de vista e também reconhecer outros pontos de vista. Ok? Muitas vezes nós queremos opinar sobre as coisas ou dizer que compreendemos uma relação sem nunca termos criticamente refletido sobre isso, né? E na verdade não temos. Por outro lado, o que a autora diz? Que muitas pessoas vão dizer assim, refletir criticamente. Ela vem, né, por exemplo, num diálogo, né? Ela vem você com essa proposta aí de filosofia, de pensar filosoficamente,
Então as pessoas tendem a achar que a filosofia é tudo muito teórico, né? Que a filosofia não contribui e sempre quer dar sempre quer ter uma visão muito pragmática da realidade. E essa visão ela é pobre em fundamentos. E por isso a gente acaba construindo pensamentos equivocados, ideias equivocadas, conceitos equivocados sobre a realidade, consequentemente sobre competência, por exemplo, no contexto das organizações. O que é ser competente no contexto das organizações? Isso demanda reflexão crítica, tá? Isso demanda um pensar filosófico. Bem, e por que é importante nós termos uma atitude crítica? Porque essa necessidade de refletir criticamente é para que a gente possa tomar uma atitude, não é só refletir. É ação, reflexão, ação, né? Atitude crítica. Então, qual é a importância da atitude crítica? Ela deve existir porque a nossa realidade é marcada por contradições, tá? Pelo fato da realidade ser marcada por contradições. Então nós vivemos uma realidade muito plural, muito multifacetada, muito complexa, que é repleta também de contradições. A contradição é uma característica... Nossa, tô dando uma coceira no nariz aqui. Vinícius, você vai falar isso da aula, pelo amor de Deus. Desculpe, pessoal. Então vejam lá, essa realidade ela é formada, ela é caracterizada, ela é toda fundamentada com base na contradição. Porque onde nós vemos contradição? A gente vê contradição, por exemplo, aqui, né? Fala-se de ética, mas não praticamos a ética. Isso é uma contradição. Nós falamos de competência, é preciso ter competência, mas nós não alcançamos a competência como de fato ela deveria existir. Óbvio que eu poderia falar de muitas outras coisas, mas eu vou dar ênfase aqui no assunto que é pertinente ao nosso texto. É só um detalhe, Terezinha Rios nos alerta para o seguinte: crítica, né? Criticar ou pensar criticamente, principalmente o olhar crítico, não é falar mal, não é simplesmente apontar aspectos negativos. Pensar criticamente, refletir criticamente, olhar criticamente é olhar de forma abrangente, tá? Ou seja, eu tenho que analisar todas as possibilidades, todos os elementos que estão dentro de um contexto. Então esse olhar abrangente, ele tende a reconhecer e a indicar aspectos bons, positivos e aspectos maus, negativos. Então não se trata apenas de falar mal, de criticar nesse sentido, ok? Isso tem que ficar bem claro para nós. Eu vou agora colocar aqui um slide para gente, para nós fundamentarmos isso que nós estamos vendo. Vou trazer mais um conteúdo a mais aqui. Vejam. O esforço filosófico, como exercício de crítica, implica atitude humilde e corajosa. Então, olha aqui, a autora ela vai dar ênfase agora nisso, né? O que é uma atitude humilde e o que é uma atitude corajosa. A atitude crítica é humilde no sentido de reconhecer os limites que existem nas situações vivenciadas. Só quem reconhece que não sabe, que há ainda muito por ser conhecido, empreende uma busca no sentido de ampliar o seu saber. E é corajosa porque é sempre um gesto de provocação, ok? E, por isso, sempre tende a enfrentar perigos e ameaças. O olhar crítico desvenda, aponta coisas que podem incomodar, desinstalar, exigir mudanças, para as quais muitas vezes não se está preparado. Na verdade, existe inclusive nesse sentido a autocrítica, né, pessoal? Muitas vezes nós fazemos a autocrítica, as pessoas têm medo de fazer a autocrítica porque ela sabe que vai encontrar problemas
e não tem meios para resolvê-los naquele momento, né? Então a gente vai, o que o autor está fazendo aqui é exaltando a reflexão crítica, tá? É isso, exaltando a reflexão crítica, porque a reflexão crítica tem como objetivo compreender esse fenômeno organizacional. Então a gente está falando de competência no contexto das organizações, ou seja, de um fenômeno organizacional. Esse fenômeno organizacional, ele deve ser compreendido. Então eu preciso de uma reflexão crítica, no caso uma reflexão, essa reflexão crítica é uma reflexão filosófica, né? Então ele é fundamental para compreender o fenômeno organizacional, ok? Então, a partir dela, né, a reflexão filosófica é um olhar criticamente. E olhar criticamente o quê? A tarefa de todos. Então, como cada professor, vamos pensar na organização, no caso, no contexto da educação, aí a escola, não é? Então, como cada professor, cada profissional, até mesmo a instituição como um todo, como que reage às questões do cotidiano, como que demonstram competência, como que fundamentam suas ações a partir da ética. Então, a reflexão filosófica, quando eu digo compreender o fenômeno organizacional, quer dizer, é processar um olhar crítico, né, sobre a tarefa de todos os profissionais que estão dentro da instituição, dentro da escola. Então, vejam, com relação quanto à ética, isso que eu estou falando aí você pode ir anotando, tá? Quanto à ética, a reflexão filosófica vai procurar o quê? Princípios. Então eu vou refletir filosoficamente, eu vou refletir criticamente, para dentro da ética encontrar princípios, e esses princípios são os princípios que vão nortear as ações dentro da instituição e as ações dos profissionais, para que a gente possa, a partir desses princípios, buscar o quê? Qualidade. Então essas ações, elas têm que ser ações de qualidade. Eu tenho que ter qualidade nas ações, eu tenho que ter qualidade na organização, eu tenho que ter competência nas ações, eu tenho que ter competência na organização. Estou só repetindo aqui, ó, vou até pegar uma cor diferente. Então a reflexão crítica, reflexão filosófica, tá? Não escrevi aqui, né? Quanto a ética, busca encontrar princípios que vão nortear ações para que a gente possa garantir qualidade e competência dentro da organização. Então esse é um esquema para ficar fácil de nós compreendermos o que a gente quer com essa reflexão crítica, com essa reflexão filosófica, tudo bem? Voltando para mim aqui, a gente tem um outro subtítulo para analisar, que é Trabalho no Mundo Contemporâneo, Tecnologia e Globalização. Então vejamos lá, trabalho no mundo contemporâneo. Tecnologia e globalização. Beleza. Bem, gente, aqui, nesse momento aqui, nós precisamos fazer uma diferença entre mundo do trabalho. Então eu tenho aqui mundo do trabalho de um lado. Mundo do trabalho é diferente de mercado de trabalho. Tá? Quando nós falamos de competência dentro das organizações, é fundamental que se faça essa diferença para a Terezinha Rios. Então, o trabalho no mundo contemporâneo. Esse trabalho envolve tecnologia
E esse trabalho envolve globalização, ele está relacionado ao momento de globalização. Só que antes eu tenho que entender o seguinte: o que é mundo do trabalho e o que é mercado do trabalho? O mundo do trabalho é algo que pertence à natureza do homem, do ser humano, ou seja, o mundo do trabalho está totalmente relacionado à natureza do ser humano, porque a partir do trabalho nós nos constituímos seres humanos, nós produzimos cultura, nós produzimos tudo o que está ao nosso redor a partir do trabalho, a partir da ação racional e objetiva do homem sobre o meio. Tá? Então, aqui mundo do trabalho, né? A partir do trabalho, nós, seres humanos, né, produzimos história, nós produzimos cultura, constituímos a humanidade. Então nós pensamos para produzir trabalho, para desenvolver nosso meio, para agir sobre o meio. Aqui o mundo do trabalho, a ação sobre o meio, nós modificamos o meio de forma racional. Quando lá na LDB, lá nos primeiros artigos, fala que nós precisamos formar o indivíduo para o mundo do trabalho, não é para o mercado de trabalho, é para essa situação aqui, para que as pessoas tenham condições de agir sobre o meio, de produzir cultura, né? Agora, quando eu falo de mercado do trabalho, aí eu estou falando de algo totalmente relacionado, inerente à sociedade capitalista. Né? Aí eu estou falando de um ambiente de competição, em que existe competitividade, de especializações. Isso é mercado do trabalho. Um ambiente que tem competitividade e que existe dentro dele também contradições. Por quê? Porque o trabalho ele deveria existir para levar dignidade, levar qualidade de vida, gerar riqueza. E a gente percebe no sistema capitalista algumas pessoas conseguindo fazer parte desse meio e outras não fazem parte, pessoas excluídas, e aí a partir disso a gente vivencia constantemente, né, a produção de desigualdade social. Todos os dias a gente vivencia a produção de desigualdade social. Como que ocorre a organização do trabalho na sociedade capitalista? Então, numa sociedade capitalista, a organização do trabalho, vou colocar aqui como observação, óbvio que eu não vou fazer aqui um estudo sociológico disso, que a gente teria muito mais coisa para falar, não é? Mas a Terezinha Rios basicamente vai dizer que essa organização do trabalho na sociedade capitalista é marcada pela produção de tecnologia, ou pela influência da tecnologia e pela influência dos processos de globalização. Então, tanto tecnologia quanto globalização influenciam na organização do trabalho e até na ampliação dessa organização, na complexidade dela, né? Porque o trabalho ele vai ficando cada vez mais complexo, as organizações vão ficando mais complexas. Porém, nós vivemos mais uma vez, nós temos que falar em contradição, porque quanto mais tecnologia e mais processo de globalização, até dentro da globalização a gente vê o lado negativo, que é o aumento da pobreza. Então, o aumento da tecnologia e o processo de globalização não conseguem impedir o aumento da pobreza. Então, é uma visão crítica que a autora tem nesse momento, que ela expõe, né, quando faz essa relação trabalho no mundo contemporâneo, tecnologia e globalização.
é o pensar político, né? Nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter consciência das questões políticas, sociais que afetam a nossa situação, a nossa condição como seres humanos. Então a gente tem que saber que nós produzimos a técnica, tá? Nós produzimos a técnica, nós produzimos meios, nós produzimos qualidade de vida, a gente produz soluções para muitos problemas, nós agimos sobre o meio, adaptamos o meio às nossas necessidades, mas dentro desse processo também há geração de desigualdade social, também há geração de pobreza, tá? E isso deve ser levado em consideração. Está aí um pensamento comprometido com a natureza política da realidade.